Então nós temos aí duas mortes que abalam a referida colmeia, né? Esse ambiente bem circunscrito de uma fazenda no período da escravidão. Sendo essas duas mortes de duas pessoas com posicionamentos nesse ambiente, posicionamentos opostos. É o que nos leva a ver que a situação envolve o tanto que a terminalidade atinge todos e a colmeia criada por Cornélio para indicar o viés da necessidade de as pessoas inserirem o término da vida ou das vidas no contexto das finitudes das pessoas, da relação com as finitudes, através de procedimentos como, por exemplo, o de repouso eterno, requiem aeternem. Por isso é dito pelo autor que entre aspas, os companheiros de Florencio continuaram as suas ocupações. Cumpriram suas obrigações naquele dia, tal como faziam em todos os outros. E ninguém pôde ver neles o menor sinal de terror. Parecia ter sido um estranho, algum homem completamente desconhecido na fazenda, que se matara e não deixara ninguém para lamentar. No espaço da lembrança, voltemos agora no espaço da lembrança, a menina morta e Florencio estavam presentificados, mesmo que o senhor da fazenda não permitiu qualquer aceno de manifestação inclusiva do requiem no ambiente dos rituais fúnebres. É o que não se pode conter, pois existem os espaços mentais por meio dos quais o procedimento inclusivo de morte, luto, vida, permite acessar o viés do incômodo, considerando que não há ordem que o exclua do que é o mais conhecido. Já o procedimento de procurar substituir o lidar com as finitudes, com a terminalidade ou com o conceito de eternidade, leva a que as pessoas fiquem submersas numa forma de niilismo, segundo o qual se pode pensar no que advirá como ordem imposta pela ideia de bem comum, levando ao sentido de um bem maior e chegando à concepção difundida de um bem supremo, todos relacionados ao que se impõe como margens necessárias para compor o arbítrio perante o fluxo pessoal. O livro de Cornélio nos leva a perceber o tanto que a vivência do luto é espraiada pelas bordas, contrariando o que se impõe como o arbítrio ordenador do fluxo existente na colmeia da fazenda onde essas pessoas viviam. É a visão do que se promove quando se vive uma espécie de partido dominante, cuja prática é exercida na medida em que se vai colocar um bode na sala. E isso impede qualquer expressão como a que advém na medida estabelecida que forma o ambiente do sonhar. É o que nos leva a ver que esse ambiente em que emerge a força do onírico não acontece apenas nas margens da formalização, pois o sonho não pode ser contido
como se fosse apenas uma narrativa. Haja vista existir o desiderar, desprendido da subalternidade perante uma expressão da alienação à alteridade, que foi mostrada pela interseção entre o imaginário e o real. Assim, ao chegar nesse contato do real com o simbólico, essa alteridade é interceptada pelo desejo, levando a que se veja o modo como o sonhar é inseparável do sonho. Saindo da interseção do imaginário com o real, vamos exatamente articular essa passagem a partir do que há o desejo, de que há o desejo, e que esse desejo ele está muito bem caracterizado por Freud nos seus vários trabalhos sobre o sonhar, sobre como é que se forma o onírico e essa abordagem clínica acerca do sonho, todos esses elementos relacionados ao posicionamento que ele coloca de maneira muito, muito bem estruturada sobre o desejo. Ele coloca sob a forma de realização do desejo. Quer dizer, uma colocação do que há de realidade para o desejo. Bom, no entanto, não ficamos unicamente no termo que envolve o sonhar, que pode ser tida como psicanalizar, ou, para alguns, o curar. Vamos também nos direcionar no sentido do que existe quando, em 1937, Freud vai afirmar no texto Análise Terminável e Interminável, no que ele ressalta sobre o que há de impossível nessas duas ações, nessas outras duas ações. Tem o sonhar, mas tem o governar e tem o educar. A perspectiva dessas funções mostra o tanto que o impossível seria quando as isolamos, retirando o que está no lugar de incômodo. Ou seja, é preciso ver que se trata de impossível a gente tratar apenas, observar apenas o sonhar, o governar e o educar como ações que concernem as perspectivas que são colocadas no lidar com a finitude das pessoas de modo geral. Né? Como as pessoas vão lidar com as finitudes. Assim, Cornélio trata muito bem isso quando ele mostra como é que as pessoas naquela tal de colmeia, naquele ambiente fechado, como é que elas lidavam com as finitudes, né? As finitudes de um escravo, as finitudes de uma filha querida por todos, filha do dono da fazenda, enfim. Mas como é que as pessoas tratam com as finitudes na medida em que precisam colocar o término da vida dentro desse contexto, no sentido de sonhar, de governar e de educar.